A paz do Senhor Jesus, meus amados, que alegria estar com vocês aqui mais um dia na casa do Senhor, na casa de Deus, aonde iremos ter um culto abençoadíssimo, buscando o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscá-lo para que ele venha habitar dentro de nós. Jesus deixou claro para mim e para vocês: eu terei que ir para que meu Pai envie o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, para que ele possa estar com vós, continuando a obra de Jesus aqui na terra, continuar a lembrar tudo aquilo que Jesus nos deixou e, amados, nos ajudar a caminhar para os caminhos mais altos da salvação da nossa vida, do nosso espírito. Mas para eu e você termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, há uma série de coisas que nós temos que fazer. E uma das primeiras coisas é sempre aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e vir buscar Ele na casa de Deus. Mas nesse momento de pandemia que estamos vivendo, a nossa cidade de São Paulo ainda continua, com o decreto para que as igrejas não abram. Mas estamos aqui trazendo para você online a palavra do Senhor, e com certeza o poder do Espírito Santo vai chegar até a vida de vocês, em nome de Jesus. Mas antes disso eu quero dar alguns recados. O primeiro, que ontem, quarta-feira, tivemos o Unity, o nosso grupo de interesse em conhecer a palavra de Deus. Foi maravilhoso. Muitas pessoas foram abençoadas através do Unity, ouviram a palavra do Senhor, tiraram as suas dúvidas, e o Espírito Santo ali, amados, agiu grandemente através das pessoas aceitarem Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, e também os testemunhos de cura e libertação que Jesus tem realizado em nossas vidas. Então eu só tenho que dizer a você: próxima quarta-feira, Unity, unindo pessoas no corpo de Cristo, você está convidado, através da plataforma Google Meet. Nós estaremos a partir das 20h30, reunindo as pessoas nesse corpo de Cristo, amém? Ontem também tivemos mais um novo episódio dos nossos podcasts, e ontem foi o episódio 11 dessa nova série Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com um tema maravilhoso: agora que somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer ser um herdeiro de Deus? Ouça o podcast 10, e aí quando você ouvir o podcast 10, ouça o 11 dessa mesma série, e aí você vai ver que maravilha, quantas bênçãos você pode receber de Deus na sua vida. E como eu tenho falado, está lotado de pessoas que estão deixando de receber a vitória aqui na terra e lá no céu. Está lotado de pessoas que nem sabem que são filhos de Deus e que são herdeiros de Deus, não sabem nem como conquistar isso, porque você tem que conquistar. É um direito seu, mas o direito tem que ser conquistado, e você tem que conquistar esse direito que é seu. E para você conquistar, eu convido você, através da plataforma Spotify, você buscar lá Igreja da Aliança com Deus e assistir, em relação a isso que Deus está falando com você, os 2 últimos podcasts, episódio 10 e 11, da nova série Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E fora isso, você tem lá
mais de 50 podcasts para você ouvir e ser abençoado a sua vida em cura, libertação, restauração, avivamento, batismo do Espírito Santo. E também, amados, eu peço a você que nos acompanhe, assista, como você está participando agora, das nossas pregações online, através do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Aí você vai escrever Igreja da Aliança com Deus, pode pôr lá o C cedilha, já está aí na legenda aí para você. Então você vai compartilhar, você vai se inscrever no nosso canal, deixar o seu like lá, o joinha, e tocar no sininho para que todas as vezes que você for avisado, você vai assistir uma pregação nossa e vai ser abençoado, amados, porque aqui é palavra direto do trono de Deus, palavra direto do Espírito Santo. É Ele que guia essa igreja, e todos que têm nos acompanhado têm sido abençoados grandemente com a unção do poder de Deus, com as curas de Jesus Cristo, as libertações, os milagres, através da fé. É a fé que faz o milagre em nossas vidas. Ah, Bispo Moacir, eu tenho fé, mas que tamanho que é a sua fé? Como é a sua fé? E para você ter fé, se você não ouvir a palavra de Deus, você não tem fé. Eu não tenho fé, ninguém tem fé, meu irmão, minha irmã. Por isso que Jesus falou, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você irá falar para aquela montanha, olha, se transporte aqui, se lance ao mar, e acontecerá, porque essa é a fé. Ah, mas eu já tentei fazer isso, Bispo Moacir, mas isso aí não é fé. Você tem que entender o que é fé. É a fé que move os milagres na nossa vida. Por isso que Jesus pegou um grão de mostarda e colocou como um exemplo para nós. E se você não sabe o tamanho de um grão de mostarda, vá entender, vá buscar na internet uma imagem do tamanho do grão de mostarda, e ver que o grão de mostarda é tão pequenininho, tão minúsculo, que a nossa fé não chega a ser maior do que aquele grão de mostarda. Então, amados, está aí o convite para você nos acompanhar, para você se inscrever no nosso canal. É muito importante, porque toda vez que você se inscreve no nosso canal e aumenta a quantidade de pessoas inscritas, as pessoas vão, amados, ouvindo mais, porque o próprio YouTube divulga o nosso canal para outras pessoas. Então eu peço a você que você faça parte desse corpo de Cristo. E, amados, também quero falar um pouquinho rapidamente do dízimo da oferta, porque se você colocar aí no seu relógio, quando a gente fala do dízimo da oferta é tão rápido, porque esse é um dever nosso, uma obrigação nossa perante Deus, em devolver aquilo que Deus tem nos dado. Ah, Bispo Moacir, eu não posso dizimar, eu não posso ofertar. Mas se você conhecer o que Deus tem falado para mim e para você, o que Deus tem mostrado, como Ele tem nos abençoado, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que têm comunhão com Deus, com Jesus. Por isso que Ele fala lá, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas sim com alegria. Esse é apenas um capítulo e versículo, onde Deus fala para nós sermos abençoadores, em todas as áreas da nossa vida, ser abençoador em dar alimentos, ser abençoador em dar roupas, ser abençoador em dar amor, dar carinho, dar atenção, ser abençoador
em todas as áreas da nossa vida, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. E por que não na sua igreja, ou nessa igreja da aliança com Deus que você nos acompanha, e tem assistido as nossas pregações, e tem sido abençoada e abençoado. Por que não abençoar uma igreja que traz a palavra de vitória, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de salvação da nossa alma, do nosso espírito? Nós declaramos verdadeiramente Jesus, o nosso Salvador, Jesus, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso próprio Deus, o nosso próprio Pai, Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por vocês, Jesus que está voltando, está às portas. Nós estamos avisando a todo instante que Jesus está voltando. Ninguém vai poder falar: ah, Bispo Moacir, ninguém me avisou que Jesus estava voltando. Se você ouve a Igreja da Aliança com Deus, esse ministério que é onde o Espírito Santo de Deus habita e que Deus fala verdadeiramente, você vai saber que Jesus está voltando. E há outras igrejas também, amados, que também têm proclamado que Jesus está voltando. Você nunca vai ficar sem saber que Jesus está às portas, em breve Ele virá. Então, amados, está sendo colocado aí o número da nossa conta bancária, da Caixa Econômica Federal. Já escolhemos esse banco para facilitar você que é um abençoador, que pode abençoar essa igreja com seu dízimo, com a sua oferta alçada, porque a Caixa Econômica você tem aí as lotéricas, onde você pode ir fazer o seu depósito, amado. Então abençoe, e você vai ver que a semente que você colocar aqui na Igreja da Aliança com Deus, nessa terra fértil, como irá multiplicar as bênçãos e as vitórias na sua vida, não somente numa área, mas em todas as áreas, porque a palavra fala que aonde nós semeamos, você vai semear numa terra boa, você vai colher coisas boas. Aqui é a terra boa. Você vai semear numa terra ruim, você vai colher coisas ruins, com certeza. Amém? Não feche seu coração, deixe Deus falar com você como Ele está falando agora, em nome de Jesus, e que essa igreja precisa da tua ajuda para se manter aberta, em nome de Jesus. Amados, então vamos agora, hoje, ultimamente só tem boas surpresas aqui para vocês, e hoje uma ótima surpresa também, através do Espírito Santo de Deus. Pastor Eduardo vai trazer a mensagem do alto do trono do céu, em nome de Jesus. Você que está aí, amados, levante sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, aqui está o teu servo, o pastor Eduardo, que vai ser o mensageiro da tua palavra através do teu Espírito Santo, Pai. Que teu Espírito Santo ponha palavras na boca dele, venha sobre a vida dele, falar com a tua igreja no oculto e no profundo, Senhor. Que através do teu Espírito Santo haja uma grande unção hoje do batismo do Espírito Santo. Que haja derramamento da unção, Pai. Renova o nosso azeite, renova a nossa unção, nos dá, Senhor, realmente um espírito de ousadia, Pai, para nós seguirmos em frente, Pai, sem desistir de maneira alguma, e que o fruto do teu Espírito Santo venha habitar dentro de cada um de nós, através dessa palavra maravilhosa de hoje, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, deixa Deus te usar, pastor Eduardo. Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vós, amém? Eu gostaria de ainda orar, pois o tempo que nós temos, o que nós estamos fazendo, eu e vocês aí, é um tempo determinado pelo Senhor para que nós levemos a Ele a nossa adoração. O compromisso que nós temos em nosso coração de elevarmos a Deus o nosso amor, amém? Então, ore aí comigo.
Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu vos agradeço, Senhor, de vós ter me dado mais uma oportunidade de estar vivo, Senhor, de abrir os meus olhos pela manhã, ó Deus amado e bendito, e contemplar, Senhor, a minha família com saúde, ó Deus amado e bendito, pois eu sei, ó Deus bendito e misericordioso, que muitos gostariam de estar vivos ainda hoje, e muitos não estão, Senhor, muitos não estão tendo a oportunidade de te glorificar, pois já não fazem parte mais, Senhor amado e bendito, desse nosso convívio. Senhor amado e bendito, que a tua palavra venha a ser rema, ó Deus amado, em nossos corações, que o teu Espírito Santo venha transformar a cada coração nesta noite, ó Deus amado e bendito, de agora para frente, Pai, pois nós sabemos que a nossa esperança está depositada em tuas mãos. Só Tu és Deus em nossa vida, só Tu és Senhor sobre nós. Nós somos escravos voluntários do Teu amor, ó Deus. Capacita, Senhor amado e bendito, a cada um de nós agora a entendermos a Tua palavra, Senhor, a colocar, Senhor, sentido em tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem destinado para cada vida que nos ouve esta noite, ó Deus. Senhor, que isso seja como fogo, Pai, como rastro, Deus amado e bendito, incendiando os corações de todos aqueles, ó Deus, que estão assistindo, que vão ouvir a Tua palavra, a Tua pregação, que vem direto do Teu trono, Senhor amado e bendito. É assim que eu te agradeço em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus na sua vida, meu irmão. O bispo estava falando hoje, agora, a respeito de ontem, do Unity, né? Foi uma maravilha, foi um assunto muito gostoso, um assunto muito interessante, né? Que nós trouxemos para que o povo de Deus viesse se despertar, né? O nosso Deus é imutável, isso mesmo. E o que acontece? Nós temos visto que ultimamente o que tem ocorrido é que antes desta pandemia, antes de tudo isso começar a ocorrer, nós estávamos mais aguerrilhados na presença do Senhor, nós estávamos mais hermanados uns aos outros, né? E com essa pandemia, com essas restrições, nós estamos deixando um pouco Deus de lado. Eu não estou dizendo de mim, eu não estou dizendo de você, mas procuremos em nossos corações o que vem ocorrendo com a sociedade de maneira mundial, né? Nós sempre queremos estar em nossas casas, com tranquilidade, no nosso conforto, na nossa zona de conforto, né? Sem fazer nada. Mas, amados, isso está errado. Nós não temos que estar em casa na nossa zona de conforto. Nós temos que estar em nosso lar. E na medida do possível, o conforto nós temos que buscar na presença do Senhor Jesus. Esta sim é a nossa zona de conforto. É isso que nós temos que ter em nossos corações. Porque tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos buscar nas mãos de quem? Nas mãos do nosso Criador, nas mãos de Deus, por intermédio de Deus, Jesus e o Espírito Santo. É por isso que nós temos que estar com o nosso conforto baseado nesta situação, no caminhar com Cristo Jesus. E a melhor coisa que nós podemos fazer para conhecermos, ter mais fé, aumentar mais a nossa fé, é conhecer aquele o qual nós depositamos a nossa fé. Pois como que você vai acreditar em qualquer coisa que venham te dizer, se você não tiver imbuído no seu coração que aquilo é verdade, que aquilo acontece por esta ou por aquela maneira? Então
com a permissão do bispo e do Espírito Santo que está usando, eu vou trazer novamente, muitos não ouviram a Unity ontem, que foi maravilhoso, um estudo um pouco mais aprofundado a respeito da imutabilidade de Deus, pois a partir do momento que a gente começa a entender mais, ter mais conhecimento daquele que nos quer a nossa salvação em suas mãos, né? Aquele que faz de tudo para que nós venhamos a obter a salvação, obter a vitória em todas as batalhas, porque as batalhas são dele, não nossa. Nós estamos aqui como protagonistas, né? Mas a vitória já é certa, pois Deus já tem em suas mãos, né? Já nos tem escolhido. Só que nós não podemos desistir da fé, né? Darei a coroa da vitória àquele que persistir até o fim, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, em Malaquias 3:6 diz assim, para nós iniciarmos, né? Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja que Deus deu uma informação aí, deu duas informações para nós, né? Primeiro, que Ele não muda, que Ele é imutável. Nós estamos vendo em Malaquias, Antigo Testamento. E depois Ele está dizendo que por essa característica dele ser imutável, Ele não nos destruiria, não nos consumiria, pelo amor que Ele tem. Porque todas as vezes que os nossos filhos fazem uma malcriação para a gente, não que nós venhamos querer matá-los, não, de maneira alguma. Mas às vezes de corrigir e dar umas palminhas, a própria palavra diz, né? Mostrai a vara enquanto pequeno para que ele caminhe na presença do Senhor. Então muitas das vezes, e esta varinha na mão de Deus poderia nos levar à destruição. Deus possui atributos absolutos e atributos morais. São duas qualidades de atributos, situações que Ele tem para com Ele. Nos atributos absolutos, que não depende de outrem, que não precisa de ninguém, ou de alguma coisa, é uma coisa independente. Os mais conhecidos são autoexistência. O homem muitas vezes quer saber de onde é que Deus veio, quem criou Deus. Então, a imutabilidade dele é uma característica no que nos reforça que ele é autoexistente. Nós não conseguimos entender da onde que ele surgiu. Ele é autoexistente. Esses são mistérios que nós descobriremos só quando estivermos lá com ele, né, bispo? Aqui na terra ainda nós não vamos saber disso. Esses são mistérios que Deus deixa para que nós venhamos crer nele. Imutabilidade, ele não muda, é um ser que não muda. Eternidade, ele é eterno. Ele que criou o tempo, ele é atemporal, ele não é regido pelo tempo, diferentemente de nós, que nós nascemos numa determinada época, vivemos durante determinados anos e deixamos de existir. Então, o nosso tempo é marcado pelo tempo de vida que nós tivemos. Onipresença, evidentemente, que a própria palavra explica, né? Ele está conosco a todos os momentos. Ele está comigo aqui, está contigo aí, está do outro lado do mundo, ele está no universo, onipresente. Nada escapa da presença de Deus, ele está em todos os lugares. Da mesma maneira, onisciente, ele sabe de todas as coisas, tem o conhecimento de tudo. Mas como é que ele tem o conhecimento de tudo? Porque ele é que criou todas as coisas, ele sabe do princípio de todas as coisas, pois foi ele que, com as suas mãos, com o seu falar, com o seu pensamento, com o seu amor, fez
tudo o que nós possamos imaginar e o que há de vir ainda que nós não temos condições de saber. A capacidade humana não alcança, mas nem de longe, a onisciência de Deus, né? Onipotência, justamente uma outra característica, e essa nós podemos observar quando olhamos para o céu, olhamos para o infinito, sabemos de quantas galáxias existem, né? E até pelo que me constam, até hoje só existe vida aqui na Terra, pois foi a palavra do Senhor que nos diz, e ela nos confirma. E com toda a tecnologia que o homem tem buscado vida em outros lugares, não vai achar. E amados, a ciência vai ter que se conformar com a palavra do Senhor, como ela tem se conformado com muitas descobertas que vêm de encontro à palavra do Senhor. Então, amados, não existe, é aqui na terra, é Deus que falou isso. Transcendência, poxa, palavra até um pouco difícil. Transcendência é aquilo que não é focado nem no mundo material, nem no mundo espiritual, é uma coisa que transcende, é uma coisa que está emanada por todos os lugares, a todos os tempos, né? É uma situação imaterial, nós não temos como alcançar, o ser humano não consegue alcançar essa transcendência. E a soberania, é evidente que ele age da maneira que ele quer, como ele quer, quando ele quer, e é soberano em todas as coisas. Ninguém há o que dizer a Deus, faça, pois ele faz segundo o seu bel prazer, segundo o seu amor, segundo o seu querer, né? Então essas são as características dos atributos absolutos. Agora nós temos também os atributos morais, né? E essa está mais próximo de nós, e nós temos condições de observarmos e sentirmos e vivenciarmos também, quando estamos na presença do Senhor, que é o amor. Quem não sabe o que é o amor? Muitas vezes nós nos confundimos entre amor e paixão, coisas que às vezes parecem estar muito ligadas, mas é melhor o amor do que a paixão. Cada um sabe o porquê. Santidade, nós sabemos o que é santidade pelo exemplo que Deus nos dá, e aí nós buscamos estar em santidade, pois a palavra do Senhor pede: sejais santos, pois eu sou santo. E como somos cristãos, imitadores de Cristo, buscamos essa santificação. Retidão, é evidente que é o sim, sim, não, não, é ser reto, ser digno com a palavra, né? São sentimentos e posicionamentos. Justiça, e na justiça tem também adendos, né? Pois a palavra diz que nós temos que julgar, mas infelizmente nós julgamos segundo os nossos conhecimentos. E quando nós julgamos uma outra pessoa com o conhecimento que nós temos, nós estamos julgando a nós mesmos. Todas as sentenças que nós damos para outras pessoas no nosso julgamento, nós estamos sentenciando a nós mesmos. Por isso que Deus diz que nós julgamos segundo aquilo que nós conhecemos, que é nada. E Deus julga segundo a sua soberania, segundo a sua sapiência. Ele conhece todas as coisas, é por isso que Ele não nos destrói, porque Ele sabe que no fundo nós somos a sua criatura, que nós temos o direito de sermos felizes ao seu lado, né? Verdade, nós sabemos que Deus é o verdadeiro, Deus fala a verdade. Tanto é que na palavra, nas escrituras, quando nós nos referimos a Satanás, nós sabemos que ele é o pai da mentira, pois Deus é o pai da verdade. É essa a luta do bem e do mal, né?
um falando a verdade e o outro falando a mentira. E amados, gostaria que vocês imaginassem que quando nós estamos aí numa conversa, quando nós estamos aí calorosamente numa discussão com outras pessoas, há aqueles que falam a verdade e há aqueles que mentem. Então nós observamos para aqueles que são observadores também e percebemos que quando uma verdade é dita, essa verdade tem que ser provada. Olha que deslealdade a do inimigo. E quando se fala uma mentira, essa mentira é aceita. Então observemos que o nosso caminhar, ele é estreito, e é a partir desta verdade, pois quando nós queremos trazer Cristo para as demais pessoas, a mentira quer se impor, dizendo que isso tudo é história daquele livro que se diz Bíblia. E se a pessoa não tiver fé em seu coração, se a pessoa não caminhar em cima da palavra, se a pessoa não experimentar o melhor de Deus, ele vai achar que verdadeiramente aquilo são histórias, porque a verdade precisa ser provada, e a única forma de nós experimentarmos esta verdade, a única forma de nós comprovarmos esta verdade é estarmos na presença do Senhor, usufruindo de todo o seu amor, de toda a sua bondade, de toda a sua riqueza, né? De todo o seu querer do melhor, né? Pois a palavra diz que comeremos do melhor dessa terra, enquanto nela estivermos, pois quando estivermos com Ele lá no céu, a situação é outra, né? Não teremos mais dores, não teremos mais tristezas, nós teremos só louvores e adoração. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus, amém, amados? Glória seja dado àquele que é único, digno de toda honra e de toda glória. E a última delas, amados, fidelidade, ser fiel. Fidelidade é uma palavra que ultimamente também nós temos visto que elas têm se deteriorado, né? Fidelidade, nós sempre observamos, né, como Deus, a primeira instituição de Deus foi o casamento, foi a família, né? E aí nós juramos fidelidade um ao outro. Nós sabemos que nós, a partir dessa santificação de Deus sobre o matrimônio, nós nos transformamos em uma só carne, né? O homem perde o direito ao seu corpo e a esposa tem o direito sobre o corpo do marido e vice-versa. Então esta seria uma fidelidade. Eu não posso fazer com o meu corpo, pois eu não o tenho. O meu corpo é da minha esposa, e assim como o corpo da minha esposa é meu, então eu não posso ser infiel a ela, pois eu estaria me utilizando daquilo que não é meu. Mas ultimamente o entendimento quanto à fidelidade está um pouco difícil, e esta é uma característica de Deus, fidelidade. Ele é fiel à sua palavra. Podemos observar de maneira lógica que há várias razões as quais definem a imutabilidade de Deus. Em primeiro lugar, se alguma coisa muda, deve fazê-lo em alguma ordem cronológica. Deve haver um pouco de tempo antes da mudança e um pouco de tempo após. Então, a mudança, ela vai estar no meio de um tempo, durante um determinado tempo, para que haja a mudança. Pois se não houver, diante do tempo, nós que somos sujeitos ao tempo, né? Nós mudamos de ideia de acordo com os tempos, né? Portanto, para que a mudança ocorra, deve acontecer dentro das limitações de um tempo. No entanto, Deus é eterno e existe fora das restrições do tempo. Então veja por que Deus é imutável. Ele
Ele, como criou o tempo, ele não depende do tempo. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia pode ser como 1000 anos, e nós não temos condições de absorver essa situação. Nós não temos condições de absorver um dia, porque se ele disser é agora, nós subimos. A nossa velhinha é assoprada. Nós não temos condições de falar, eu tenho um dia de vida. Eu não sei, eu não posso afirmar. Só quem pode afirmar é Deus. Por isso que nós temos que a toda manhã agradecer a Ele esse novo Espírito, essa nova vida, porque a cada amanhecer é uma nova oportunidade que Deus vem entregar em nossas mãos para que obtenhamos a vitória. Amém? Não sei se eu estou sendo muito rápido, mas eu estou procurando explicar direitinho para que nós venhamos entender como Deus age sobre as nossas vidas, como Ele é, para que nós nos fortalecêssemos na fé, né? Para que nós tenhamos certeza de que Deus quer o melhor, simplesmente o melhor para nós. Vamos observar a palavra no Antigo e no Novo Testamento, pois para nós, até o momento, significa todo o tempo, não é verdade? Nós hoje, vivos aqui na presença de Deus, conhecemos as Escrituras, o Antigo Testamento, e nós estamos vivendo o Novo Testamento. Nós hoje estamos no Novo Testamento, caminhando para o Apocalipse, que Jesus está voltando. Isso, mas nem cego pode dizer que não sabe, porque ele ouve, né? E todos dizem, Jesus está voltando, e os sinais dos tempos estão aí, né? Então, para nós vivos até agora, todo o tempo é esse. Então, em Salmos, lá no Antigo Testamento, Salmos 33, 11. Louvado seja Deus. Salmos 33, 11, diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Quantas gerações que a palavra está dizendo? 1, 2, 10, 100, 1000? Por todas quanto existir. Por quantas gerações existirem, os intentos de Deus estão em seu coração. Então esta é uma situação que nos promove saber que Deus havia no Antigo Testamento. Vamos agora para a nossa atualidade, o Novo Testamento. Porém, na Epístola de João 17, 5, onde diz assim, João 17, 5: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo, o quê? Existisse. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, havia antes mesmo de todas as coisas, e Jesus já era glorificado, já se sabia que Ele viria à terra em homem, deixar com que o pecado da humanidade, daquele tempo e dos tempos vindouros, até a sua próxima vinda, viesse sobre a vida de Cristo Jesus. Então Ele, antes de todas as coisas, já estava predestinado a nos libertar, a nos salvar. E isso só quem faz é quem tem amor. Em segundo lugar, a imutabilidade de Deus é necessária para a sua perfeição. Se algo muda, deve mudar para melhor ou para pior, não é verdade? Se você conhece uma pessoa
há algum tempo e ela sofreu uma mudança, você tem condições de saber se ela mudou para melhor. Geralmente isso ocorre quando nós vemos pessoas que aceitam Cristo Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Ele se regenera, ele se torna uma nova pessoa, um novo homem. Ele começa a seguir a palavra do Senhor, ele começa a ter mais moralidade, ele começa a observar as pessoas mais como irmãos e não como um predador. Então, essa é uma mudança que houve para melhor. E de outra forma, nós podemos conhecer uma pessoa muito bem posicionada, uma pessoa educada, e que às vezes com as suas referências de amizade, começa a andar com pessoas que não são de boa índole, começa a ter atitudes diferentes, né? E aí a gente observa que essa pessoa teve uma mudança para o mal. E aí? A mudança é ou não é para o bem ou para o mal? Glória a Deus, aleluia, Senhor. É uma bênção. Para que a mudança ocorra ou algo necessário é adicionado, ou que é a mudança para melhor, ou algo necessário é perdido, o que a mudança é para pior, como nós demos o exemplo. Mas uma vez que Deus é perfeito, Ele não precisa de mudar nada. Se Ele é perfeito, Ele não vai mudar para o mal e nem pode mudar para mais bem, pois Ele é o topo, né? Ele é além do topo, é inatingível, né? A sua santidade, né? O seu bem. Deus não pode mudar para melhor ou para pior, como há muita gente que pede para Deus mudar, porém sempre é a seu favor, e nem sempre a nosso favor é certo, pois somos egoístas, e nesse sentimento é inadmissível para Deus. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas mudem, né? E nós pedimos para Deus: Senhor, muda aquela pessoa. Muda aquela pessoa, Senhor, não está dando para conviver com aquela pessoa. Mas o que ocorre? Será que é aquela pessoa que precisa ser mudado? Nós somos egoístas e queremos as facilidades, nós queremos que as pessoas venham a mudar. Nós não queremos mudar, porque nós sempre achamos que somos certos, corretos, que nós estamos na presença do Senhor, então tudo aquilo que nós fazemos é correto, e nem sempre é assim. Isso se trata de egoísmo, e nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos imaginar que se a pessoa não muda, nós é que temos que entender esta pessoa, nós que temos que buscar o entendimento de convivência com essa pessoa, amém? Em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus está relacionado com a sua onisciência, sabe de todas as coisas. Quando alguém muda de ideia, muitas vezes é porque novas informações veio à luz que não era anteriormente conhecida, ou porque as circunstâncias mudaram e exigem uma atitude ou uma ação diferente, uma adequação, e aí você precisa mudar, né? Mas Deus, como sabe de todas as coisas, do passado, do presente, da eternidade, não quero falar do futuro, da eternidade, Ele não tem necessidade de mudança. Por isso que Ele é onisciente, né? Porque sabe de todas as coisas. E aí em Jeremias 17, 9 e 10, Jeremias 17,
9 e 10. No 9 diz assim, e os irmãos há de concordar: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Muitas das vezes nós temos acompanhado, infelizmente, nos noticiários, situações onde mães não se preocupam com os seus filhos. Há muitos que choram pelos seus filhos, há outros que não se preocupam com os seus filhos. Quando que nós entendemos que uma mãe que dá à luz, que gera uma criança, dedica a sua vida em bem criá-lo, em trazer saúde, em trazer proteção, outras não. Então, enganoso é o coração do homem. Quem poderá entender? Deus, o único, o qual conhece o meu e o seu coração. Independente dessa nossa face, se essa nossa face é uma face que nós julgamos boazinha, ou não, muitas vezes nós olhamos, nossa, isso aí tem cara de ruim, e é uma bondade. Então o único que pode conhecer o nosso coração é Deus. No 10, eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então é evidente que Deus, segundo o que nós fazemos, segundo o julgamento de Deus, Ele nos direciona para um bem maior, ou para um bem que precisa ser desviado sobre o mal, porque muitas das vezes nós só damos valor ao bem quando nós passamos por terrores, quando nós passamos por aprendizagem. Então Deus só nos traz bênçãos sobre as nossas vidas, mas dependendo da teimosia de cada coração, há necessidade de passar por alguma aflição para nós conhecermos a verdade. Então, esta pandemia que está ocorrendo aí na humanidade não é à toa. Nós temos que aprender algo, nós temos que despertar para alguém. Comentamos em cultos passados a respeito do coração, da bondade, da observação, da necessidade das pessoas que têm fome. Antigamente se trazia mais alimentos para ser distribuídos, agora as dificuldades aumentaram, se multiplicaram muitas vezes, e as pessoas fecharam cada vez mais o seu coração, pensando só em si. Vai faltar para mim, as coisas estão caras. Mas será que eu esqueci de Deus que provê todas as coisas? Será que eu esqueci que eu sou a ferramenta utilizada por Deus? Que eu sou as extensões das mãos de Deus? Se Ele me capacita para poder ajudar as outras pessoas? Ou eu quero que Deus em pessoa venha aqui trazer alimento para aquele ou para aquela? Temos que saber que se cristãos somos, nós temos que fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo aqui nessa terra. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus é onisciente, Ele não pode aprender algo novo que não já soubesse. Então, quando a Bíblia fala de Deus mudando de ideia, porque tem algumas pegadinhas aí os irmãos vão falar, mas Deus fala que mudou de ideia lá, não sei. Vamos abordar agora. Mudando de ideia, deve ser entendido que as circunstâncias ou a situação mudou, e não Deus. Deus não muda. Vamos falar de dois recursos literários muito utilizados na Bíblia: antropomorfismo e antropopatismo. Essas duas palavras referem-se a figuras de linguagens utilizadas em alguns textos bíblicos para descreverem Deus como se Ele possuísse formas, propriedades, características ou sentimentos humanos.
Como nós dissemos que Deus é transcendente, uma coisa que nós não temos condições de imaginar, a transcendência. Como nós sabemos, lemos aí que Deus é onipotente, onipresente, é Pai da luz, é Pai da sabedoria. São coisas que nós somos limitados a essas situações. Então parece que Deus começa a se distanciar pela diferença que nós temos sobre Deus, que Deus tem sobre nós. Então muitas das vezes os escritores da palavra do Senhor se utiliza destas figuras de linguagem para aproximar mais a Deus do nosso convívio, para que nós venhamos a entendê-lo. Por isso dessa linguagem de figura. Deus se arrependeu de criar o homem. Deus... Não, amados. É uma figura de linguagem para que nós venhamos a entendê-lo, senti-lo mais perto de nós, amém? Por exemplo, em Êxodo 32:14, vamos lá em Êxodo 32:14. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. É uma figura de linguagem. Em 1 Samuel 15, 22, 23 e 29. 1 Samuel 22, 23 e 29. 1 Samuel 22 diz assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se observa a voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que palavra forte. Observamos o preço da desobediência. Muitas vezes queremos fazer diferente do que Deus nos mandou fazer. A gente quer dar uma melhorada, eu vou ajudar a Deus, eu vou fazer assim melhor, e a gente desobedece. Essa passagem, se os irmãos não lembram, Samuel iria fazer um sacrifício. Esse rei achou que ele estava demorando e se colocou ele a fazer esse sacrifício, quando que o sacrifício era para ser feito por Samuel, o sacerdote, não pelo rei. Então ele achou que ele iria agradar a Deus e desrespeitou a vontade de Deus. Então, amados, quando Deus disser para você, vai por aqui, feche os olhos e vá. Quando Deus disser, não faça isso, não faça isso, porque Ele é onisciente, Ele sabe o melhor que Ele tem para você, né? Não queira dar uma mãozinha para Deus que não vai resolver. E no 29, também aquele que é a força de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então a própria palavra já está dizendo, né, que Deus não se arrepende. Falam de Deus se arrependendo, simplesmente descrevendo uma mudança de dispersão em relação às externas para com o homem, as extremas para com o homem. Em Números 23, 19, apresenta claramente a imutabilidade de Deus, onde diz assim no 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido,
não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Não, Deus não se arrepende. Esses versículos afirmam a doutrina da imutabilidade de Deus. Ele é imutável, inalterável. E nós só podemos alcançar alguns momentos de tranquilidade a partir que seguirmos a palavra do Espírito Santo, pois sendo Deus é imutável, sendo imutável é onisciente, sendo onisciente nos conduz por caminhos seguros e acertativos para a glória de Deus em Cristo Jesus. E estamos encerrando, né? Tenho certeza que o assunto traz luz ao nosso caminhar, pois aumenta a nossa fé à medida que conhecemos melhor o Deus que servimos. Apocalipse 3:6. Veja esse daí, busque esse daí na palavra. Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Somos nós, as igrejas de Cristo Jesus. A cada tempo, uma igreja diferente. Nós estamos nos últimos tempos. Nós temos que conhecer mais a Deus, pois nós, durante todo esse tempo da nossa existência, temos deixado Deus de lado. Nós temos feito com que Deus fosse assim algo que estaria ao alcance de nossas mãos, de acordo com a nossa necessidade, né? Uma maneira cruel, uma maneira inocente, uma maneira covarde de estarmos na presença de Deus, aquele que deu o seu Filho para que nós vivêssemos. Ele deu a morte para o seu Filho em matéria para que nós sobrevivêssemos. Então, observemos melhor a palavra do Senhor, busquemos mais a Deus, saiamos do conforto das nossas casas e venhamos para o conforto do nosso lar, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que nós não percamos as esperanças, apesar das adversidades que o momento está nos afligindo. Tenhamos certeza que a vitória está mais à frente, o melhor ainda está por vir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, bispo, pela oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus, palavra maravilhosa. E como é bom engrandecer o nome santo do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, e mostrar, amados, que o nosso Deus não muda e nunca irá mudar. Muitas pessoas falam que Deus não é bom, que Deus é ruim, e a palavra mostra para você que o amor dele prevalece sobre as nossas vidas. E é muito importante você sempre lembrar desse capítulo e versículo também, lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que todo nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, quer mais amor do que esse? Dar o seu Filho para morrer pela humanidade. Jesus deixou a sua glória e se entregou aqui para nós como servo, para nos servir. Jesus, ele veio para nos servir, nos serviu, e hoje, a partir da sua ressurreição, hoje eu e você que servimos a ele, porque hoje ele está lá ao lado da destra de Deus, está lá reinando e aguardando a permissão do Pai para voltar e levar a sua igreja. Então, amados, vamos agora fazer o apelo.
que você possa aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, porque Ele deixou claro, lá João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, através de Jesus. Bispo Moacir, o senhor sempre está falando esses capítulos e versículos. Isso aí você vai ouvir até Jesus voltar, porque mesmo falando, muitas pessoas não estão dando crédito. Amém? Então declare comigo assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados? Glória a Deus. Mais um dia nós declaramos Jesus como nosso Salvador. Você que não tinha declarado, declarou agora. Seu nome também está no livro da vida, como de todos que já declararam e declaramos hoje. Nós aceitamos Jesus como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e cremos também que Jesus foi ressuscitado por Deus dos mortos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Domingo agora, culto online às 19 horas. Então eu aguardo você, para você ser abençoado. Culto da família. Tenha certeza, a família, a primeira instituição de Deus. Deus tem uma palavra maravilhosa para abençoar a sua família, a minha família, em nome de Jesus Cristo. Um beijo na minha mãe Holanda, pastora Rose, pastora Márcia, Mariana, todos os membros, obreiros da Igreja da Aliança com Deus. Deus abençoe pastor Eduardo que pregou, Gabriel que está aqui, meu filho. Deus abençoe todos nós e nos guarde. Deus abençoe o Gabriel por tudo que ele tem feito pela obra de Deus também. E você, amado, seja abençoado. E vou dar a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, abençoa a tua igreja, Pai, que a tua unção do teu Espírito Santo tenha sido derramada sobre todos nós, Pai, que o teu povo tenha sido abençoado, Pai, com o poder do teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo, tenho certeza, que deu para cada um de nós o dom necessário, Pai, para trabalharmos e sermos fortalecidos, Pai, na tua obra. Pai, que o fruto do teu Espírito Santo tenha agora habitado, ficado dentro de nós, para que possamos, Pai, seguirmos em frente, Pai, não desistirmos de maneira alguma, que somente o teu Espírito Santo pode nos convencer do pecado, somente o teu Espírito Santo pode nos guiar aos lugares mais altos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção, a vitória, a unção do Espírito Santo, e iremos declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.